se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Boa noite, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento. Vamos unidos, saudando Irmã Lina, Caiba Schutel, Mãe Catarina e tantos outros mentores que nos acompanham em nossos trabalhos, que nos amparam e que nos sustentam. Agradecemos imensamente a Mãe Maria Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre, por estar nos amparando, nos sustentando, nos dando força e coragem para continuarmos a nossa caminhada. Agradecemos imensamente por esses pequenos encontros que nos fortalecem e que nos dão a certeza de que muito em breve estaremos todos unidos novamente. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade. Deus, que sois todo poder e bondade, auxilia-nos a entender e a compreender e a termos mais confiança. Pai, que sois todo poder e bondade, que a tua luz e o teu amor ilumine a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E vamos acompanhar a nossa companheira Márcia, que irá nos trazer o Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que possamos nos envolver no amor de Jesus, receber a sustentação, para que a gente possa fazer a nossa reflexão da noite de hoje. Então, o tema que nós trouxemos está no capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é o Cristo Consolador, é o item 1 e 2, que fala sobre o jugo leve. E logo lá na epígrafe, nós encontramos um trecho extraído do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, primeiro nós vamos lembrar o significado da palavra jugo. Jesus usava, nós sabemos, muitos símbolos da natureza, para poder exemplificar os seus ensinamentos para as pessoas. Então, nós encontramos no dicionário que jugo era uma peça de madeira que eles colocavam na cabeça dos bois, para atrelar esses bois naquela carroça. E por que eles faziam isso? Porque o objetivo era fazer com que os bois caminhassem juntos, lado a lado, no caminho certo, sem se perderem, para que pudessem aproveitar melhor o trabalho que eles iam fazer. Então Jesus diz que o seu jugo é suave. Então, quando ele esteve entre nós, o objetivo dele era ensinar para nós, os homens, que a verdadeira vida não era essa que nós vivemos aqui, no planeta Terra. Que a verdadeira vida, ela se encontra no reino dos céus.
Ele vem nos ensinar o caminho que conduz para isso e os meios que nós temos para nós nos reconciliarmos com Deus. Esse convite que ele faz aqui nesse trecho do Evangelho, vinde a mim, ele foi dirigido a todos nós, né, a todas as pessoas, mas em especial àquelas que na época eram muito sofredoras, os miseráveis, os doentes, os aflitos. Sabemos que na época que Jesus veio existia muita dor, era muita segregação social, né? As pessoas não tinham muitos direitos e acabavam, às vezes, até esquecidas, né? Então, essas pessoas, esses corações, esse convite foi especialmente para eles, porque quando os corações sofrem, eles sentem mais ansiedade de um consolo, de achar uma saída para aquela dor. Mas ele não disse que ele nos curaria. Aqui na mensagem ele diz que ele nos aliviaria. Por saber que os nossos sofrimentos são consequência daqueles maus procedimentos que nós tivemos no passado, seja nesta existência ou na outra existência. E que essa cura compete a cada um de nós. Então, através do Evangelho de Jesus, do Evangelho de amor, nós encontramos esse caminho para nós fazermos a nossa reforma íntima, que consiste na nossa forma diferente de pensar, né? Renovar nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para que nós possamos daqui para frente começarmos a caminhar nessa trilha para a nossa vida verdadeira, encontrarmos a nossa felicidade ali no futuro. Então nós encontramos realmente essa felicidade e esse consolo na fé do futuro, que Jesus também veio nos trazer, que diz que nós teríamos que renascer novamente. E essa confiança que ele veio dizer que nós precisamos ter em Deus, na justiça de Deus, que nada no mundo acontece sem a sua vontade. E aqueles que não esperam nada depois dessa vida, o que acontece? Eles têm, as suas aflições pesam muito, porque as pessoas sabem, acreditam que aquela dor, como ele vai morrer, vai desencarnar e vai acabar tudo. Então, ele sente muita dor por esse sofrimento que ele passa. É muito mais pesado do que quando nós temos essa visão de uma vida futura, de uma nova oportunidade, de um renascimento, né? Porque o perdão de Deus para nós é exatamente essa oportunidade que nós temos de voltar aqui de novo e fazermos tudo de novo, se for necessário. Então, muitas vezes nós achamos que esse processo de renovação que nós precisamos passar, e nós vemos vários exemplos no Evangelho, nós às vezes acreditamos que isso vai demandar muito esforço e muita dificuldade da nossa parte. Que para viver o Evangelho nós precisamos nos sacrificar, como se o bem que nós vamos colocar em nós fosse uma realidade nova, né, que nós tivéssemos que colocar no nosso íntimo. Em algum momento do Evangelho, Jesus nos diz que nós somos luzes e que nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo para nós que nós trazemos no nosso íntimo todas as potências divinas na nossa essência, no nosso espírito, a marca de Deus que nos direciona como se fôssemos espelhos, onde nós refletimos essa primeira grandeza que é o nosso Criador, o nosso Pai maior. Então, afastar-se do bem, negar o bem, isso aqui é uma atitude de maior esforço. Porque é muito penoso para nós negarmos a nossa origem, que é essa origem, essa essência divina que traz em nós, esta fonte que vibra na nossa intimidade. E quando nós negamos o bem, nós bloqueamos essas potências, convencidos, né, muitas vezes pela cultura, por ideologias, que nós trazemos, né, desde muito tempo, que nós somos apenas matéria. Negamos a nossa essência espiritual e nós muitas vezes resistimos a mudar. Então, quando nós
nos automatizamos e negamos fazer o bem, nós acionamos esses mecanismos restauradores do equilíbrio da lei divina e passamos a colher, então, as consequências dessa desarmonia. Então, nós negamos o bem, negamos a nossa essência divina e nós bloqueamos essa conexão onde nós poderíamos colher esse pão, né, esse alimento para o nosso espírito. E por isso, nós arcamos com as consequências desses desequilíbrios todos que nós vivemos. Então, quando diz que o fardo de Jesus é leve, é porque exatamente ele representa esse caminho natural que nós precisamos percorrer, que estamos em sintonia com a fonte desse amor, dessa misericórdia, essa fonte de vida que nos sustenta e provê a conexão desse manancial de recursos que estão presentes no universo à nossa disposição. Então, o fardo de Jesus é leve por isso, porque nós, agindo no bem, agindo conforme as leis de Deus, nós nos conectamos com esses recursos que estão à nossa volta, que muitas vezes nós não sentimos e não nos predispomos a aceitar. Então, negar este caminho, ele fica pesado para nós porque vai contra essa destinação natural que nós temos. Então, esse convite de Jesus é para nós despertarmos para essa alegria que o bem promove em nós e que ele é potencializado por todos os conhecimentos que o Espiritismo traz para nós. O Espiritismo nos ensina, assim como o Evangelho, né, de Jesus, que é o Espiritismo baseado nos ensinamentos de Jesus, nos ensina a renovar nossas crenças, né, nos ajuda a sintonizar com essa fonte de vida, do amor que nós estamos todos mergulhados. Nos ensina a crer num Pai Todo-Poderoso, que nada acontece por acaso, que tudo tem uma causa justa, porque Deus é soberanamente justo e bom. Nos ensina que se nós não conseguirmos cumprir aqueles compromissos que nós assumimos quando voltamos aqui para a Terra, para essa encarnação, que Deus vai nos dar outras oportunidades, mas que nós estaremos adiando então a nossa subida a essa essência, né? Essa engrenagem toda que é Deus, a nossa vida verdadeira. E assim estamos adiando a nossa felicidade. Então, a prática do perdão, a tolerância que nós temos que ter com as pessoas, transformar nossos sentimentos, nossos pensamentos, faz parte integrante do nosso exercício diário nessa caminhada com Jesus. Então, quando ele nos diz, vinde a mim, ele espera que nós, por nossa livre e espontânea vontade, pelo nosso livre-arbítrio, possamos enxergar esse caminho, aceitar este caminho. Muitas vezes nós nos comprazemos nas sombras, nós nos acomodamos nelas. Sabemos que todos nós ouvimos as suas palavras. Esse convite é fácil ouvir, mas sabemos como é difícil ir até ele. Esses laços que muitas vezes nos prendem a essas sombras interiores que nós temos ainda, são muitas vezes muito fortes. Às vezes o desânimo nos visita e nós até acreditamos, às vezes, que as lágrimas de sofrimento são sintomas de fraqueza, mas que tenhamos a certeza de que quando essas lágrimas brotam da dor sincera, de querer ser melhor, elas são o início da nossa redenção e da nossa vida verdadeira. Então, que nós possamos ouvir este convite e rogar ao nosso Mestre Jesus este amparo, a sustentação, na certeza de que os seus braços sempre estarão abertos para todos nós. Muita paz a todos, que Jesus abençoe cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos acompanhar a Beth nas vibrações. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus,
Mãe Maria, aos nossos mentores individuais, aos mentores da nossa casa, Irmã Lina Caibachuta, Mãe Catarina, a todos os mentores que nos acompanham durante toda esta jornada. Vamos pedindo a Deus nosso Pai, aos médicos do espaço, nos envolver nessa luz, nessa energia divina, que seja levada por todos os cantos do nosso planeta, abrangendo dos mais difícil acesso, hospitais, aqueles que estão no seu leito de dor, os envolva nessa luz para amenizar suas dores. Vamos indo pelas casas de repouso, para os orfanatos, para as penitenciárias, para os locais mais difíceis de chegar. Vamos envolvendo essa energia, esses fluidos benéficos para a melhora de cada um. Vamos vibrando por todo o nosso planeta, pedindo aos médicos do espaço para abrandar essa pandemia, para que nós possamos ter uma melhora desse sofrimento que nós estamos tendo. Vamos agradecendo por tudo que nós estamos tendo, por nossa casa, por nossos lares, por nossas famílias, protegendo todos com força, dedicação, pedindo que abrande o coração dos nossos dirigentes, envolvendo no amor, na caridade, na fé, na dedicação ao próximo. Jesus, que seus caminhos abram para cada um poder caminhar com a fé, com a dedicação. Vamos agradecendo por tudo que tivemos, por tudo que estamos tendo, e vamos pedindo a limpeza, a fluidificação do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual, envolvendo todos os pontos de luz, todos os chakras, para que possamos continuar nesta caminhada com bastante amor, com bastante fé. E assim nós vamos agradecendo por tudo, por todo o trabalho deste dia, com a dedicação, com o Evangelho, e continuamos unidos para que possamos estar sempre juntos. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que participaram e desejamos uma semana de muita paz e luz. E até o nosso próximo encontro. Boa noite, ficam com Deus.